Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula da Semana da Saúde Total. Estamos no dia 3 e dando seguimento aqui, depois de toda essa preparação mental, né, de toda essa mudança de paradigma, a gente agora vai falar sobre o detox. Deixa eu colocar aqui o slide, poder compartilhar com vocês. A gente falar um pouquinho sobre esse assunto extremamente importante para a nossa saúde. Faz quanto tempo que você tomou banho? Pouco, né? Provavelmente tomou banho hoje, né? Ou então no máximo aí ontem. E por fora a gente tem esse cuidado. Mas e por dentro? Faz quanto tempo? Agora a pergunta é um pouquinho diferente. Faz quanto tempo que você não se limpou por dentro? Que você não fez um processo detox? Não é tomar um suquinho detox, não. Processo detox. Então, olha, negligenciado pela maioria das pessoas, o processo detox é fundamental para que o corpo funcione corretamente e tem um papel muito importante no aparelho gastrointestinal. Então, muito é se falado sobre detox. Detox, é o suquinho detox, é a dieta detox. Mas, na verdade, tudo isso são fragmentos do que, na verdade, é o detox. Então, a gente vê aqui, né, o que é detoxificação? Qualquer processo, né, biológico que busque a redução dos impactos negativos de toxinas no metabolismo corporal. Então, a detoxificação ocorre diariamente em nossos corpos. Todo dia, o nosso corpo está colocando toxina para fora. A gente vê isso normalmente, e principalmente através da urina e através das fezes. É importante dizer que nem tudo que entra sai. Então, e assim, um outro detalhe. Além de nem tudo que entra sair, o detalhe é a passagem, né? O que essa passagem, a substância, a passagem dessa substância faz? Então é importante que a gente tenha também atenção nisso. Por quê? Entrou, mas eu vou colocar para o que não presta, o corpo coloca para fora, através das fezes, do suor, da urina, mas e qual foi o impacto que aquela substância causou na sua passagem? Né? A partir do momento que eu ingeri, aí foi feita a digestão, foi feita a absorção, foi feito o transporte, foi feita a utilização pelas células, foi feita a excreção. Em todo esse processo, qual foi o impacto? Será que minhas células gostaram? Será que elas não gostaram? Será que prejudicou? Será que foi benéfico? Então é importante a gente ter esse entendimento em relação àquilo que a gente ingere, aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, e não só o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, que a gente vai ver que a detoxificação ela abrange muitas coisas. Né? Não é simplesmente uma detoxificação relacionada ao alimento. Isso é muito forte, tem um impacto gigante na nossa saúde, e a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu quero também chamar a sua atenção para alguns outros pontos que também é importante em relação ao processo detox. Então, a gente já viu aqui que o detox é um processo onde a gente procura reduzir ao máximo, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é eliminar as fontes de toxina e ali se limpar, né, periodicamente. Qual é o período? Geralmente, né, o ideal é que a cada mudança de estação a gente faça um processo detox, inclusive um processo antiparasitário, né, onde a gente vai se livrar ali dos parasitas, que também faz parte do processo detox. Então, olha, os tipos de detox que a gente tem. Nosso corpo é composto de matéria e energia. Por isso, não podemos negligenciar os aspectos abaixo: emocional, mental e espiritual, que é o energético. Então, o detox, ele não é só um detox físico, porque senão não está completo. É o que eu falei lá no início. Se você tem um bom físico, mas se o emocional não está bem, não está legal. Então, se o emocional não está bem, por que não está bem?
Então, são perguntas que a gente vai fazendo, a gente ainda vai falar até mais a fundo sobre isso. Então, sabendo que o nosso corpo é matéria e energia, e eu vou dar uma passada rápida aqui agora, só para você saber que existe isso que eu estou falando aqui, né? Isso na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esses outros aspectos, né? Os aspectos energéticos, e o que a ciência diz sobre isso. Apesar de haver um conflito, tem uma oposição muito grande na confissão, na aceitação que a gente é composto de matéria e energia. Mas isso já está muito claro. Mas eles não querem, né? O sistema não quer que a gente saiba assim, realmente o que isso significa. Qual é o impacto disso, inclusive, na nossa vida, no que acontece no nosso exterior. Mas a gente vai mostrar aqui evidências, né? Fortes evidências, apesar de toda oposição existente, que, de fato, o nosso corpo é composto. A gente tem o eletroencefalograma, a gente tem o eletrocardiograma, tudo isso mede atividade elétrica, no caso do coração, do cérebro. E qual é a dificuldade nisso, né? Porque quando eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, sempre tem, né, um comentário que existe uma oposição. Então, é interessante a gente saber sobre isso, existe a ciência verdadeira e existe a falsa ciência. E é interessante que a falsa ciência fala da ciência verdadeira assim, aquilo ali é pseudociência, aquilo ali é falso. É a falsa ciência, daí não tem embasamento, daí não tem como a gente experimentar, não tem como a gente confirmar. Aí eles fazem isso. Para quê? Para que a nossa atenção não seja voltada para a realidade verdadeira, mas seja voltada para aquilo que eles dizem. Né? E a gente está aí na época das fake news, né? Então aí, né, quem propaga fake news acusa o outro de propagar fake news. É estratégia, né? Então, na próxima aula, a gente vai saber entender um pouquinho mais sobre esse aspecto energético do corpo. Por quê? Porque quando a gente quer cuidar da saúde, a gente tem que saber o que nós somos. Né? Existe a pergunta do quem nós somos, por que nós estamos aqui, tudo isso é importante. Agora, o que nós somos? Será que eu sou um bolo de matéria, um bolo de carne? É só isso? Né? Um mutuado de molécula ali? Não é bem assim. Quando a gente entende a nossa composição corporal, o que nós somos, aí a gente tem uma visão panorâmica do que a gente vai tratar, onde a gente vai investir a nossa atenção, quais são as perguntas que a gente vai fazer para identificar a causa de um problema de saúde. Então você, com essas informações, você já está adquirindo autonomia no cuidado com a sua saúde. Fábio, então não preciso mais ir no médico, não preciso mais ir no profissional de saúde. Não é isso que eu estou falando. Mas em questões que às vezes a medicina convencional ainda não alcançou, em questões simples, né? É aquele xarope que a vovó fazia em casa, que não precisava ir no médico, é aquela dor que era resolvida com um chazinho, era o protocolo familiar. Né? Olha, está com tal problema, a gente resolve assim e tal. Hoje não se tem mais isso, é uma dependência 100% do profissional, da clínica, do hospital. E com isso só atrapalha a sua vida. Mas a aquisição de conhecimento gera poder. Poder em potencial. Você tem que praticar aquilo que você está aprendendo. Ok? Deus te abençoe. Até a próxima aula.